Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra, será proibido no céu, e o que permitir na terra, será permitido no céu. Então, Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Uma das características mais marcantes da nossa época é a chamada preocupação com a imagem pública. Você encontra, sobretudo nas chamadas redes sociais, uma tentativa muito grande das pessoas mostrarem quem elas gostariam de ser. Nem sempre é aquilo que de fato elas são. Isso você encontra com muita facilidade no Instagram, no Facebook, coisas do tipo, em que a pessoa coloca lá fotos e coisas do tipo, mostrando que ela vive muito bem, que as coisas estão maravilhosas. Nem sempre é verdade, mas sempre querendo passar essa imagem pública de alguém que está feliz, que é bem-sucedido e que precisa ser aceito pelos outros. No texto que nós acabamos de ler, acontece uma coisa muito semelhante a isso. Só que no texto nós encontramos Jesus perguntando aos seus discípulos, aos seus seguidores mais próximos, o que é que o povo pensava que ele era, quem o povo dizia que era Jesus. O que nós encontramos nesse texto, portanto, é Jesus fazendo como que uma investigação com os seus seguidores de qual seria a sua imagem pública. O que é que as pessoas, não eles que estavam acompanhando Jesus de perto, mas os outros, o que é que eles pensavam a respeito de Jesus? Obviamente, Jesus poderia estar perguntando aos seus discípulos, tentando entender o que é que as pessoas estavam vendo nas suas ações e nas suas palavras. Isso é muito fácil da gente perceber quando nós olhamos hoje, depois de 2000 anos, como as igrejas entendem Jesus. O evangelho é o mesmo, os 4 evangelhos que apresentam todo o ministério de Jesus são os mesmos, as cartas que falam a respeito de Jesus e do início da igreja também são as mesmas, mas quando você conversa com as pessoas de igrejas diferentes, você vai perceber que nem todo mundo tem a mesma compreensão e nem a mesma visão de quem é Jesus. Isso não era novidade também na época dele. E aqui, portanto, nós temos Jesus tentando verificar se estavam entendendo quem de fato ele era. E nós vamos perceber na sequência do texto que muita gente não entendia muito bem quem ele era. Não entendia qual era a sua figura, o que é que ele tinha trazido, qual era o seu objetivo. E a resposta dos discípulos mostra exatamente isso. Primeiro eles dizem assim: uns acham que o Senhor é João Batista.
João Batista foi contemporâneo de Jesus. Nós sabemos disso. Jesus é batizado por João Batista no Jordão e João continua a sua pregação paralelamente à pregação de Jesus, que começa com o seu batismo. João não durou muito mais tempo, porque logo depois Herodes decidiu acabar com a vida dele, porque ele estava denunciando o pecado de Herodes. Mas João era uma figura conhecida. E alguns entendiam que Jesus era João Batista. Provavelmente, nessa altura, João já tinha sido morto, e eles pensassem, Jesus é o João Batista que apareceu de novo. E se você se lembrar do trecho do Evangelho que fala a respeito do encontro de João com Jesus, vai se lembrar que João diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. E muita gente poderia pensar, é isso que está acontecendo. Jesus está crescendo em popularidade e João, que já foi morto, agora não precisa mais dele. Uns achavam, portanto, que ele era João Batista. E essa identificação de Jesus com João é importante porque João era considerado como um homem santo que pregava o arrependimento no deserto. Mas você tem que perceber que João Batista era, e isso também está no Evangelho, o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele não era, a mensagem de João não era a mesma de Jesus. É preciso que a gente perceba que há semelhanças entre Jesus e João Batista, embora Jesus acrescentasse uma pequena frase na sua pregação. Lembra qual é? João pregava assim: arrependei-vos. Jesus pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é que mudou? Mudou tudo. Por quê? Porque o Evangelho trazido por Jesus é a boa nova, diferente daquela pregada por João. E, portanto, se há algumas semelhanças de Jesus com João, há também algumas diferenças. João era alguém que vivia no deserto, que não se misturava com ninguém, não comia e nem bebia com gente pecadora, e era alguém que anunciava o juízo e a ira de Deus. Nada mais distante da prática de Jesus. Jesus era o oposto de João nesse sentido. Era alguém inclusivo, comia com pecadores, ceava com eles, convivia com pessoas consideradas desqualificadas da sociedade, não rejeitava absolutamente ninguém. E não vivia separado da sociedade, vivia no meio da sociedade. E sabe de uma coisa? Hoje em dia também tem gente que não entende muito Jesus e acha que a igreja tem que ser mais parecida com João do que com Jesus. Precisa estar separada do mundo. A igreja não pode se envolver com as coisas desse mundo, porque o mundo é mau, jaz no maligno e coisa do tipo. Esquecendo daquilo que Jesus tinha dito de maneira explícita: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não é para viver fora da sociedade, é para viver seguindo o exemplo de Jesus no meio da sociedade que não quer nada com ele. E portanto Jesus não era João Batista, e a sua pregação, o evangelho que ele anunciava, não era o mesmo que João. E nós encontramos, portanto, na época de Jesus, gente confundindo Jesus com uma pessoa que ele não era, João Batista. Mas o texto diz que outros achavam que ele era Elias. E aqui, novamente, há uma semelhança muito interessante. Se você já conhece a história de Elias, provavelmente você já aprendeu aí nas aulas de escola dominical, você vai perceber que Elias foi um personagem que fez alguns milagres, que fez coisas extraordinárias. E há um aspecto de Elias que normalmente não aparece muito no Evangelho, mas que é importante, é a ideia de que Elias, como ele não tinha morrido, ele não tinha passado pela morte, quando ele voltasse,
começaria a época da redenção de Israel. Aquela ideia da escatologia, de que agora Deus vai mudar a realidade do seu povo, trazendo de volta uma figura que sequer passou pela morte. E então nós temos Jesus com uma certa identidade com Elias. Por quê? Porque havia semelhança nos milagres, havia a ideia de alguém sintonizado, identificado com Deus, como era Elias e também Jesus, e essa ideia de que a vinda de Elias traria a chamada era messiânica. No entanto, há também diferenças muito grandes. Você se lembra da história de Elias junto aos profetas de Baal? Lembra dessa história? O que acontece nessa história? Os profetas de Baal, que são denunciados como falsos profetas por Elias, começam a orar para que Baal mande fogo do céu. E o que acontece? Absolutamente nada. E aí Elias manda molhar o altar que estava pronto para descer fogo do céu. Não, está muito seco, vamos molhar esse negócio aí. Vamos deixar mais difícil um pouco. E eles então molharam o altar, e Elias ora a Deus, e o que acontece? Desce fogo do céu e consome todo o altar, molhado e tudo. E aí você diz, tá aí ó, uma pessoa orientada por Deus, identificada com Deus, um verdadeiro profeta. Muito bom. O que ele faz em seguida? Você se lembra? Ele manda degolar todos os profetas de Baal. Manda matar todos. Onde você vai encontrar qualquer semelhança desse tipo de atitude de Elias com a atitude de Jesus diante das pessoas? Gente que não queria ouvir a sua mensagem, gente que o prendeu, o julgou de maneira injusta, o crucificou, e lá diante dessas pessoas, em vez de ele dizer, vou mandar descer fogo do céu para consumir vocês, o que é que Jesus diz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Nada mais distante do que a figura de Elias com a figura de Jesus. E novamente nós temos que perceber que hoje também tem muita gente que confunde Jesus com o tipo de Elias. A igreja é o povo de Deus, nós temos que dominar essa terra. E como é que a gente faz isso? Exterminando os infiéis. Mas pera. Isso está muito mais próximo do Talibã do que do Evangelho. Nós temos que acabar com quem é diferente e pensa diferente. Isso está mais parecido com ISIS, aquele exército do Talibã que quer matar os outros, jogar bomba. Isso não tem nada a ver com Jesus. Mas tinha gente na época que achava que ele era Elias. Hoje há pessoas ligadas às comunidades de fé que veem Jesus desse jeito. Ele é aquele... Você se lembra? Hoje em dia já a gente não se usa mais, mas alguns anos atrás começou a aparecer uns cânticos na igreja, muito esquisitos. Homem de guerra é Jeová. Lembra desse? O nosso general é Cristo. Lembra desse ou não? Que general, coisa nenhuma. Jesus é o Filho de Deus, aquele que traz a verdadeira mensagem do Evangelho, que muda a vida das pessoas. Esqueça de general. Não é general de coisa alguma. Mas tem gente até hoje que entende Jesus muito mais como um Elias do que como quem ele realmente é. Mas outros ainda, diz o texto, achavam que Jesus era Jeremias ou algum outro profeta. E aqui de novo nós temos algumas semelhanças. Você vai se lembrar facilmente aí de que Jeremias é aquele que anuncia, está lá no capítulo 31 de Jeremias, uma nova aliança de Deus com o seu povo. E aquele texto é muito bonito, ele diz assim, eu farei com o meu povo uma nova aliança, não como a que eu fiz com seus pais, uma aliança em que eu não vou mais precisar escrever as minhas leis
em tábuas de pedra, eu vou escrever as minhas leis nos corações deles. E eles não vão mais precisar ensinar os outros dizendo, conheça o Senhor, porque todos vão me conhecer, porque a minha lei estará inscrita nos seus corações. Que maravilha, como Jeremias prega algo novo, uma nova aliança, e que vai ser concretizada por quem? Por Jesus, justamente por Jesus. Mas há uma diferença importante entre Jeremias, os outros profetas e Jesus. Os outros profetas, assim como o próprio Jeremias, anunciavam condenação e julgamento, castigo de Deus sobre os que eram impenitentes, enquanto Jesus afirma explicitamente no Evangelho que ele não veio nem para julgar, nem para condenar ninguém, mas para salvar o mundo. Para salvar um mundo que estava perdido. E é nessa linha que todos os outros profetas, assim como Jeremias, não podem ser confundidos com Jesus. E aí então você diz, puxa vida, quer dizer então que Jesus pergunta para os seus discípulos e ninguém acertou quem ele era? Ninguém, achavam que era Jeremias, achavam que era Elias, achavam que era João Batista, ninguém sabia quem era Jesus. E aí então você vê Jesus perguntando para os seus discípulos, e vocês? E vocês que estão andando comigo já há tempo, quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Quem vocês dizem que eu sou? E agora, Jesus queria saber como ele era visto dentro do seu grupo de seguidores. Queria saber como é que eles o viam, principalmente porque ele estava preparando os seus seguidores para que eles continuassem o ministério que ele começou. E a resposta que nós vamos encontrar é muito interessante, porque a tendência na cultura do judeu era responder ligando a pessoa a um lugar. O mais natural seria que alguém respondesse assim, o Senhor é Jesus de Nazaré, porque liga Jesus com a sua região. Assim como nós encontramos depois em Atos, fazendo referência a Paulo, Paulo de Tarso. Era essa a forma de identificar quem era a pessoa. Mas a resposta de Pedro é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não sei se você sabe, mas a palavra Cristo é a mesma para a palavra Messias. Tu és o verdadeiro Messias. E na resposta de Pedro, então nós encontramos a afirmação de que Jesus é não Elias, não Jeremias ou outro profeta, não João Batista, mas ele é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, aquele que foi enviado por Deus para resgatar toda a humanidade. E aqui, obviamente, nós temos que perguntar para nós mesmos, como é que nós vemos Jesus? Que tipo de Jesus nós conhecemos? Qual é a imagem que nós fazemos dele? Hoje em dia, há uma diversidade muito grande. Nós falamos aqui de quem acha que Jesus é como um homem que tem que se separar, e a igreja, seguindo o seu exemplo, se separar da sociedade. Há gente hoje que acha que a igreja tem que impor seus valores, como Elias fez, e exterminar os diferentes. Há gente que acha que tem que anunciar o juízo contra todos os outros, porque essa é a função profética da igreja, e a igreja tem mesmo que ser profética, mas para anunciar a mensagem que resgata a vida das pessoas, anunciada por Jesus, e não para condenar quem quer que seja. A igreja nunca teve esse poder, e nem pode ter, e nem deve arvorar ter. E portanto nós temos que nos perguntar, qual é o Jesus que nós conhecemos? Que Jesus é que nós olhamos e dizemos, eu sei quem ele é. Nós cantamos um cântico, um hino muito antigo aqui na igreja, que diz assim, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso
para guardar o meu tesouro até o dia final. A pergunta que nós temos que fazer é: você sabe mesmo em quem você tem crido? O Jesus que você crê é o do Evangelho? Ou é a da opinião das pessoas da época que não sabiam identificá-lo? Ou é a opinião daquilo que te interessa nos nossos dias, da sua maneira de ver, e Jesus tem que se encaixar dentro da sua compreensão da realidade? Quem é Jesus para cada um de nós? Nós temos que entender que ele nem é João Batista, nem Elias, nem Jeremias, mas é o Filho do homem, e é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o texto termina com uma provocação muito interessante, e eu vou deixar ela para que os irmãos pensem a respeito. Jesus responde a Pedro: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o próprio Deus. Essa afirmação que você está fazendo vem de Deus. Veja como é interessante. 2 semanas atrás, nós estávamos aqui vendo Pedro dentro de um barco, e Pedro quer ir até Jesus, e ele afunda porque não tem fé. E Jesus diz para ele: homem de pequena fé. No texto da semana passada, nós estávamos aqui novamente, e nós encontramos uma mulher cananeia, estrangeira, não tem nada a ver com o povo de Israel, e dela é afirmada por Jesus: mulher, você tem muita fé, porque você creu quando não tinha nenhum motivo para crer. Agora, depois dessas duas situações, finalmente, Pedro entendeu quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então vem a expressão de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu colocarei a minha igreja. Não vou entrar aqui naquela discussão antiga, quem é? É Pedro? É o próprio Jesus? Mas principalmente perceba que a afirmação de Pedro é a base da construção do povo de Deus. É sobre essa afirmação de que Jesus é o Cristo que está fundada a igreja. Por isso, um outro hino que nós cantamos diz: da igreja o fundamento é Cristo, meu Senhor. Ele é o fundamento da igreja. É sobre ele que está firmada a rocha. A igreja é a rocha que não é abalada. A rocha, a pedra de esquina que os construtores rejeitaram, mas que veio a ser a principal de todas elas. É sobre essa consciência de que Jesus é o Cristo que a igreja é construída. É preciso que nós conheçamos quem ele é, que nós tenhamos fé nele, que nós entendamos que ele não é João Batista, ele não é Elias, ele não é Jeremias, ele não é nenhum dos outros profetas, ele é a razão da nossa existência. Que Deus possa abençoar aos irmãos, possa abençoar a esta igreja, e que nós possamos afirmar, como diz o hino: nós sabemos em quem temos crido, e ele é fiel para preservar a nossa vida, porque ele é o verdadeiro Messias. Que Deus nos abençoe. Amém.